Oi, tudo bom, pessoal? Meu nome é Lauro Silva, eu sou responsável pela Solverus, empresa de consultoria de gestão especialista em análise de dados. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre produtividade, é um assunto muito importante para o Brasil, principalmente porque empresas mais produtivas elas geram uma condição de vida melhor para o trabalhador, para o colaborador. Elas também melhoram o lucro, né? Ela consegue fazer essa melhoria conjunta que parece estranha para algumas pessoas, mas da onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da lata do lixo, né? A gente reduz o que é desperdiçado para poder melhorar, de maneira geral, a riqueza de uma empresa. E a riqueza das várias empresas é a riqueza do próprio país. Tá? A gente está buscando justamente isso. Falando um pouco sobre a nossa experiência, sobre quem que está apresentando esse conteúdo sobre produtividade para vocês, eu vou descrever um pouco minha própria carreira, tá? Super rápido. Espero não ser chato para todo mundo. Mas eu passei por empresas de consultoria como Accenture e INDG. INDG hoje é Falcone e Aquila. Fiz consultoria para grandes empresas como a Uzi Minas, a Magnesita, aqui em Minas Gerais, Governo de Minas, BNDES lá no Rio de Janeiro, a Oi também lá no Rio de Janeiro, a Bung em São Paulo. Então, eu passei por esses lugares todos. Em termos de escolaridade, eu passei pela FMG, tenho graduação e mestrado em engenharia de produção pela FMG, iniciei um doutorado na ETS, École de Tecnologie Supérieure, em Montreal, e também estudei algumas matérias relacionadas à ciência de dados na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, na School of Public Health. Então, é isso. É basicamente isso, e passei também por empresas de vários portes, tamanhos, e isso me deu, né, uma visão geral de como que pode ser melhorada a produtividade das empresas. Então vamos entender como é que funciona a produtividade, como tem sido a evolução da produtividade brasileira. O Brasil é essa linha aqui em vermelho, tá? Essa linha em vermelho, então, você vê que ela é praticamente paralela, né? A gente está em próximo ali de US$ 20 por hora trabalhada. E a gente vê que desde 81 até 2019 teve, assim, vários países passaram o Brasil nesse processo, né? Malásia, Coreia do Sul, Taiwan é esse que está mais acima, né? Que descolou mais. E tem também o Chile, né? Então, para não falar que é só pessoal de olho puxado que está superando a gente, não, tem o pessoal do Chile também. E aí a gente tem aqui os Estados Unidos, que é o topo do ranking, tem os Estados Unidos basicamente e a Alemanha, eles disputam, né? Quem que fica no topo desse ranking, mas a situação ela vem piorando, vem se degradando ao longo do tempo. Mas não é para a gente ficar desanimado, não. A cada revolução industrial, a gente tem uma janela de oportunidade, né? Se a gente pensar na primeira revolução industrial, os ganhos de produtividade da indústria têxtil, né, com a inovação tecnológica, eles colocaram a Inglaterra numa posição de maior vantagem, né? Se a gente pensar na segunda revolução industrial, a substituição da transmissão de energia de eixos para fios, né? A gente também teve uma melhoria da produtividade. E agora a gente está na era dos unicórnios. Na era dos unicórnios são as empresas que chegam a um valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão num intervalo relativamente curto de tempo, né? E o Brasil, ele é um celeiro de unicórnios, né? A gente tem os Estados Unidos e a China como grandes potências geradoras desse tipo de empresa, mas o Brasil também não está ficando muito para trás, não. Então, a gente tem um potencial de realmente capturar esse aumento de produtividade gerado por esses unicórnios. Do ponto de vista da indústria, tem R$ 72 bilhões em cima da mesa, né, para serem capturados pela indústria nacional, 34 bilhões voltados para ganhos de eficiência, 31 bilhões estão relacionados à redução dos custos de manutenção de maquinário e 7 bilhões no consumo de energia. Se a gente descer o olho nesses R$ 72 bilhões que estão em cima da mesa, né, que podem ser capturados pela indústria nacional, a gente tem que verificar qual que é o estágio de maturidade da indústria. A indústria está mais nessa primeira esteira, né, ligada à produção enxuta, ela já cumpriu essas atividades todas, já tem o 5S, a empresa já é limpa e organizada, o custo de operação é bastante baixo, né,
e a qualidade é muito boa, né? O produto é conforme, né? Ele é estável, né? Em termos de características da qualidade. Então, se a empresa já tem essas características, ela pode pensar então nas tecnologias da indústria 4.0. Porque não adianta a gente trabalhar e falar que vai melhorar a empresa usando os dados se a empresa não tem os dados, né? Ou se os dados não são confiáveis. Então, esse trabalho de coleta de dados baseado na internet das coisas, análise de grandes massas de dados usando Big Data, modelos analíticos de previsão, de prescrição, e distribuir essa informação ou esse conhecimento, esses algoritmos na nuvem, isso tudo é muito avançado se você não faz o feijão com arroz. Então, eu tento separar bem esses dois tipos de empresa, porque, segundo uma conversa que eu tive até recentemente com o pessoal da indústria, 97% das empresas, pelo menos aqui em Minas Gerais, elas estão nessa primeira esteira, né? Nessa esteira que precisa se tornar, nesse tipo de empresa que precisa se tornar enxuta. Já 3% já está buscando realmente um ganho de produtividade aí ligado às tecnologias da indústria 4.0. Basicamente, a gente tem esses três tipos de empresa. Basicamente, tem as empresas iniciantes, que basicamente não tem conhecimento sobre as coisas que a gente comentou no último slide, não sabe o que é 5S, nunca aplicou um Kaizen, nunca trabalhou com Six Sigma, com controle estatístico de processo. A empresa simplesmente desconhece. Então, se ela desconhece ou ela conhece, mas ainda não começou a aplicar, ela é considerada uma empresa iniciante. Para empresas que são consideradas enxutas, basicamente o que elas têm? Elas já têm todo esse conhecimento sólido e divulgado dentro da empresa. Isso tudo as atividades já são padronizadas, elas já fazem uma gestão sistemática, principalmente do tempo de entrega dos produtos para o cliente, da qualidade dos seus produtos, número de erros de processo, já tem esse tipo de controle, já faz as auditorias, né? A empresa que tem essas características é considerada enxuta. E as empresas que já passaram por isso e estão agora buscando melhorar suas decisões baseado na utilização de modelos matemáticos, algoritmos, simulações computacionais e estão realmente querendo extrair o máximo das suas bases de dados, aí a gente está falando da empresa otimizada, né? Então vamos começar a falar um pouco agora sobre o que caracteriza essa empresa enxuta. Falei brevemente no slide anterior, mas agora eu vou falar um pouco mais em detalhes. Então, uma das principais características desse tipo de empresa, né, de empresa enxuta, é a eliminação sistemática do desperdício. A gente tem aqui 7 desperdícios, que são as 7 mudas. Aqui a gente só tem 6, depois eu vou explicar onde está o sétimo. Mas basicamente a gente tem um desperdício de movimento, né? Se o funcionário ele gasta menos, ou aliás, mais do que 30 segundos para achar uma ferramenta, então todo o resto é desperdício, né? Se ele gastou 2 minutos, então tem 1 minuto e meio de desperdício de hora paga do trabalhador, vezes o número de trabalhadores que você tem na sua produção. Então, isso pode ser bastante significativo. Um outro desperdício é o de estoque, né? O de estoque por quê? Se a gente tem aqui um grupo de empresas, se a gente tem aqui um grupo de estações de trabalho, na verdade, né? A estação de trabalho 1 aqui e a estação de trabalho 2. Se entre essas duas estações de trabalho eu estou gerando um monte de estoque aqui, né? Essa quantidade grande de estoque aqui, esse produto já foi a matéria-prima que eu tive que comprar, eu agreguei custo nela à medida que esse funcionário aqui trabalhou nessa matéria-prima, então isso faz com que eu tenha um custo e eu não realizei, né? Eu não vendi esse produto, isso não virou resultado para a empresa. Então, reduzir o nível de estoque faz com que você precise de menos dinheiro para capital de giro. Uma outra situação muito clara é a situação de espera, né? Então, a gente vê o pessoal esperando um produto chegar, uma máquina chegar, ser concluído algum trabalho para ele poder começar a trabalhar é uma coisa muito negativa. Então, matar essas esperas normalmente é uma coisa que gera muito resultado. Uma outra coisa que gera muito resultado é o transporte, né? Se você tem um layout muito ruim, né? Ou médio ruim, vamos falar assim, existe um potencial de redução de movimentação. Então, a melhoria de layout, ela gera
economias no transporte, né? A gente pode reduzir, tem alguns casos, de reduzir até 30% a movimentação da empresa, né? Outra coisa que é muito óbvio também, né, fácil de enxergar, é o retrabalho. Se eu tenho produção com defeito, eu gasto essa pessoa aqui adicional para poder fazer um retrabalho, para recuperar a peça. E no caso de não ter tanto defeito assim, esse trabalho, né, esse desperdício, ele é eliminado. E um outro desperdício muito importante é o processamento inadequado. Então, se a gente vê aqui, por exemplo, uma pessoa limpando uma peça que o outro aqui vai sujar essa peça, então isso eu estou pagando a pessoa para limpar e a outra para sujar. Isso não faz sentido, né, e precisa ser revisto esse processo aqui. A gente tem também, né, do ponto de vista da melhoria operacional, a gente tem aqui é, o senso de utilização, que é um dos primeiros S, se a gente for levar ele no limite, ele não é só organizar a casa no sentido de, eu não uso isso aqui há mais de 6 meses, então talvez eu tenha que me desfazer. Mas talvez no próprio portfólio de produtos a gente precisa ter essa visão mais aguçada. Então eu gosto desse exemplo aqui dessa loja indiana, porque tem tanto produto aqui que se eu estiver procurando um sapatinho laranja, é difícil achar, né? Apesar de estar relativamente organizada, a quantidade de produtos ela faz com que a gente não foque em nada, né? Então, eliminar os produtos que ou não são campeões de venda ou não acompanham os campeões de venda nos principais pedidos da empresa é fundamental, porque isso vai fazer com que a gente reduza a quantidade de produtos estocados, né? Uma outra vantagem de trabalhar dessa maneira é porque aqueles produtos precisam de máquinas para ser produzidos, né? Então, aí você pode também desfazer daquelas máquinas que geram aqueles produtos que não representam muito do faturamento da empresa. Então, tudo que não for útil, ou joga no lixo, ou recicla, ou manda consertar, né? Muitas vezes a gente tem algumas empresas que tem uma máquina encostada ali há 6 meses, não conseguiu consertar, então tem que consertar, né? Ou se não vende, né? Acho que pode ser uma estratégia também interessante para poder levantar uma grana para a gente poder até conduzir as outras melhorias que vão gerar ainda mais resultado. Então, o principal ponto aqui é a redução do capital de giro, da necessidade. Uma outra informação importante, eu até cheguei a comentar quando a gente estava falando das mudas, é da revisão do layout, né? Então, eu tenho aqui embaixo dessa figura aqui, né? A gente tem um AutoCAD desenhado aqui, um desenho do processo, e a gente vê que tem algumas linhas, linha verde, linha amarela, linha vermelha, linha azul, representando o fluxo dos produtos, né, dos principais ou das famílias de produtos entre as estações de trabalho. Se a gente organizar melhor esses produtos, a gente consegue ter uma movimentação muito mais saudável, como é o caso aqui desse lado. Outra coisa que é importante é você tem uma caixa de ferramentas muito grande e você vai organizar aquilo num quadro de ferramentas, que também comentei um pouco lá nos desperdícios. Tem um ganho muito significativo em tempo de procura de ferramental. Uma outra vantagem é a seguinte, talvez é a mais evidente, né? Se você está em casa e está tudo organizado, tudo tem o seu lugar, tudo limpo e cai um fio de cabelo na sala, você vê muito rapidamente que tem aquele fio de cabelo. Agora se está uma bagunça generalizada, né? Parece que passou um terremoto, um furacão na casa. Se cair um fio de cabelo, você não vai ver, né? E o tempo que a gente às vezes gasta, né, para poder procurar alguma coisa, se o negócio não está organizado, fica difícil. Então, até no caso de acidentes, né, esse aqui é um manômetro, né? Esse manômetro aqui ele está completamente destruído, sujo. É impossível saber se essa tubulação aqui, vamos supor que o fluxo está para cá, se ela vai romper ou não, né? Se ela passou do limite aceitável de pressão. Então é fácil identificar se está faltando ferramenta, é fácil identificar se tiver tudo limpinho, se essa tubulação ainda vai resistir à pressão pela qual ela está passando nesse momento.
Um outro fator que é muito importante, que é característico de empresas que são enxutas, é a padronização, né? É o trabalho com excelência. Nesse caso, desse moço aqui, provavelmente ele vai gastar uns 20 minutos fazendo esse trabalho de trocar um pneu. E a equipe de Fórmula 1 gasta menos de 7 segundos para trocar todos os pneus, abastecer o carro. Então, a gente tem que entender por que esse pessoal faz isso. Eles fazem isso porque eles são extremamente treinados, eles têm as ferramentas adequadas, eles têm tudo isso muito padronizado e executado com maestria, né? Então, a sua empresa também pode ter isso, né? É importante que a gente tenha um processo bastante padronizado, pessoal bem treinado, para que seja possível entregar para o cliente o produto com maior qualidade e no menor prazo possível. Mas tudo isso pode ser jogado fora se a gente não tiver um sistema de supervisão e de monitoramento muito eficiente, né? A gente precisa evitar o voo de galinha. Se o resultado padronizado está sendo executado, ótimo, mas se não tiver ninguém verificando, os colaboradores, né, o mesmo a gente acaba deixando de fazer aquela rotina, deixando de ter aqueles hábitos aos poucos. Então é muito importante que o supervisor ele não seja um operador caro, ele realmente verifique os padrões, verifique se as coisas estão no lugar, para que as coisas continuem acontecendo da maneira adequada, que o resultado continue chegando de maneira consistente, para que a melhoria contínua possa ser executada logo em seguida. Então, uma vez que a gente falou sobre as empresas enxutas, né, então basicamente as características foram dadas. Tem bastante mais se a gente entrar no detalhe, mas de maneira geral é isso. A gente vai falar um pouco sobre as empresas otimizadas, né? Como que a gente consegue otimizar as empresas? O objetivo continua sendo o mesmo. O objetivo é de melhorar, né, ou de garantir que o trabalho que é executado ele realmente agrega valor para o cliente. Tudo que não agrega valor para o cliente deve ser eliminado. Só que dessa vez a gente vai usar um pouco mais de tecnologia ou de tecnologias da indústria 4.0. Pode guiar a gente, né, nessa jornada uma informação contábil importante, que é o demonstrativo de resultado do exercício, né? A partir do demonstrativo de resultado do exercício, né, a DRE, a gente consegue ver, por exemplo, o EBITDA, ou ver o lucro operacional. Então, basicamente, a gente vai pegar a receita líquida, menos custo, menos despesa, e aí a gente vai ter ali o EBITDA, ou lucro operacional, dependendo da forma como a gente levanta isso. A receita líquida pode ser quebrada em receita bruta, menos deduções ou devolução, né? Vai depender do caso. E aí, do ponto de vista didático, eu deixei aqui como devolução, tá? E aí a gente olha aqui, por exemplo, a receita bruta. A gente pode quebrar a receita bruta em indicadores, né? Indicador, por exemplo, de frequência de compras, número de clientes e ticket médio. O que é isso na prática? Se a gente tiver uma frequência de compra, o cliente está comprando da gente 2 vezes por mês. Eu tenho 50 clientes com esse perfil. E cada vez que esse cliente típico vai lá, ele me deixa R$ 1.000. Esses R$ 1.000, se a gente multiplicar isso tudo, isso significa, né, esses números geram uma receita bruta de R$ 100.000. Se a gente melhorar cada um desses fatores em 10%, né, de 2 para 2,5, de 50 para 55, de 1.000 para 1.100, a gente vai ter um aumento na receita bruta de R$ 33.000. Né? Isso faz com que seja 33% de melhoria, sendo que a gente melhorou apenas 10% cada um dos fatores. Então a gente tem que buscar esses indicadores, né, que vão gerar esse crescimento exponencial. Então, um exemplo da aplicação desse tipo de modelo, dessa multiplicação desses indicadores exponenciais, a gente pode trazer aqui para o custo fixo. Imagine que você faça uma previsão de demanda, né, de 1.000 unidades. Eu tenho que produzir um pouco a mais porque eu tenho um erro de previsão ali de 20%. Então, eu vou ter que produzir 1.200 unidades. Existe também um percentual de defeito, então tem que aumentar um pouco mais ainda a quantidade de unidades produzidas. E se a gente pensar o tempo que é gasto para produzir esses produtos, eu ainda tenho que aumentar um pouco esse tempo em função da disponibilidade do equipamento, né, da indústria.
porque pode ser que as máquinas quebrem. Então a gente tem que estar bastante atento à disponibilidade. E ainda tem o custo fixo da operação, né? Quanto que custa um dia de produção, né? Então, não é só entrar nessa etapa final aqui, que muitas pessoas fazem, ou muitas empresas fazem, mas a gente tem que entender tudo que gera essa multiplicação, porque uma melhoria em qualquer ponto desses pode gerar uma redução de custo interessante. Se a gente pensar aqui nesse exemplo, né, a gente tem uma melhoria aqui de 5% e ela em cada um dos indicadores e ela gerou uma melhoria, uma redução no custo fixo aqui de 10%. Então, a gente passou um erro de previsão de 20%, passou para 19%, passou os defeitos de 5% para 4,75%, né? E isso tudo fez o valor mudar, né, do custo fixo, mudar de praticamente R$ 20.000 para R$ 18.000, né? Então, é isso que se ganha ao definir esses indicadores de maneira separada para que a gente consiga gerar o resultado. Agora a gente vai começar a ver como que é possível melhorar cada um desses fatores, né? O erro de previsão, por exemplo, a gente pode usar o aprendizado de máquina, machine learning, inteligência artificial, né? Tem vários nomes aí para esse conjunto de algoritmos que melhoram a previsão. Então, se a gente melhorar a previsão, a quantidade de produtos que eu preciso fazer a mais, ela cai. Um outro fator interessante que pode ser ajudado é a redução do número de defeitos, né? A gente falou em defeitos da ordem de 5%. Se a gente pensar no Seis Sigma, os defeitos são 3,4 defeitos por milhão de oportunidades, né? Se a gente estiver na linha, né, ou buscando realmente uma eficiência, uma redução dos defeitos, a gente pode buscar esse tipo de resultado. Falou aqui sobre como melhorar a previsão, como melhorar os defeitos, mas também tem uma oportunidade grande em melhorar a disponibilidade, né? Deixar o equipamento mais disponível. Então, trabalhar com manutenção autônoma, que é basicamente deixar o equipamento limpo, lubrificado, apertado, faz com que a durabilidade dele aumente e isso aumenta a disponibilidade, ele não quebra, né? Tão fácil. Uma outra coisa que pode ser feita são as técnicas de manutenção corretiva, preventiva, preditiva, que elas têm um papel importante. E quando a gente falou lá atrás que tem 31 bilhões de reais em redução da manutenção de equipamentos, a gente está falando basicamente aqui da preditiva. Então, tem modelos matemáticos, estatísticos e de inteligência artificial que podem ser usados para poder melhorar a previsão da quebra de equipamentos. Então, você só troca naquele último momento. Ao invés de trocar preventivamente, você espera praticamente o equipamento quebrar para que você faça aquela intervenção de última hora, o que vai dar uma disponibilidade um pouco maior. Uma outra alternativa interessante é a redução do custo fixo. Mas como é que a gente faz isso na prática? Tem um exemplo aqui, é um exemplo de uma fábrica de barcos. Lá basicamente eram barcos de alumínio, então você cortava aquelas chapas gigantes e fazia a montagem, né, que é basicamente pegar a chapa e pontear ela, colocar alguns pingos de solda para poder deixar o casco com aquela estrutura. Depois tem a etapa de soldagem, que é preencher esse espaço, né, criar um cordão de solda para que seja que realmente não vaze o barco, né, que o casco seja estanque. E depois a etapa de pintura. Tem mais algumas outras etapas, mas essas são as mais críticas. E aí, no caso aqui, tem 10 produtos, né, 10 barcos que vão ser produzidos e cada barco ele tem um tempo diferente em cada etapa dessa de produção. Então, colocar os barcos aqui em uma determinada sequência é um desafio, porque eu posso fazer primeiro o barco 10, depois o barco 9, depois o 3, depois o 2, ou posso fazer numa ordem completamente diferente. Então, a gente sabe lá da análise combinatória que isso daqui é 10 fatorial, né? E 10 fatorial é um número muito grande. Para vocês terem ideia, a gente fez esse trabalho lá e a gente começou a produzir 14 barcos. E 14 barcos, 14 fatorial, dá 87 bilhões de possibilidades, né? Então, identificar essas oportunidades aqui, né? Esses espaços todos, reduzir esses espaços ao limite, encontrando a melhor sequência que minimiza
minimiza essa perda, né, que é uma perda de espera, é fundamental para que a gente consiga produzir no menor espaço de tempo possível, né? A gente chama, em termos de algoritmo, né, se alguém estiver interessado, é o make span, né? Reduzir o make span. Então, basicamente, a gente tenta reduzir ao máximo esses espaços vazios. Isso faz com que o custo, né, por tempo seja menor, a gente consiga produzir mais no menor intervalo de tempo. Então, e o processo que a gente usa para poder construir esses modelos de previsão, ou mesmo aquele modelo lá que eu apresentei sobre sequenciamento da produção, eles seguem esse passo a passo, né? Primeiro, começa aqui com uma pergunta de negócio, que normalmente tem a ver com decisões sobre incerteza, ou decisões complexas, né? Muitos números, eu tenho que escolher a melhor opção entre uma grande quantidade de opções possíveis. E pode ter coisa muito relacionada com meta, né? Então, definir aqueles indicadores, o que vai melhorar um determinado indicador. Então, esse é o princípio, né? Então, baseado nessas perguntas, então vou coletar os dados relacionados. Então, pode ser um dado de internet, né? Então, estou coletando via HTML, estou coletando XML ou JSON. Posso coletar via SQL, vamos supor que a empresa já tem um sistema, né, um ERP, e a gente vai coletar esse banco de dados do ERP para poder analisar. Pode ser um caso que a empresa tem uma área de TI, já faz essa consulta e entrega para a gente um CSV, né, um arquivo Excel, que a gente vai fazer análise em cima dele. Pode ser um arquivo TXT, pode ser até um PDF, né, a gente consegue extrair as informações do PDF. Pode ser também um sistema via API, a gente consegue pegar os dados, por exemplo, do Uber, do Facebook. Então, existem APIs que a gente consegue pegar esses dados dessas plataformas. Uma outra etapa muito importante é a etapa de organização e limpeza da base de dados. Então, tem que tirar inconsistências, tirar dados que estão em branco, outliers. Então, tirar toda a informação desnecessária para que você realmente tenha uma base de dados sólida para poder construir a análise. Essa é a etapa que mais gasta tempo de todo esse trabalho, né? A gente pegou uma pergunta lá, como eu melhoro a previsão? E aí eu vou seguindo o passo a passo. Essa etapa é uma etapa que demora muito tempo. E enriquecimento de base de dados, né? Unir uma base de dados com outra, né? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, não, eu já tenho as informações, já tenho um relatório. Mas você uniu esse relatório com as planilhas Excel que estão no financeiro, com as planilhas da produção, ou com a informação que tem na internet sobre concorrente, então juntar isso tudo pode fazer muito sentido. E aí depois começa a etapa realmente de análise, né? Tem a análise, esses três tipos de análise, né? A análise descritiva, a preditiva e a prescritiva. Basicamente, a descritiva é ver um gráfico de pizza, um gráfico de Pareto, um gráfico de barras, para entender como que os dados podem ser descritos. Tem a preditiva que vai prever os dados, né? Então vou prever, por exemplo, qual que vai ser a demanda. Então esse tipo de modelos são modelos ou baseados em estatísticas, né? Modelo baseado em regressão regressão linear múltipla, regressão logística e tudo mais, e modelos de aprendizado de máquina, né? De machine learning. E do ponto de vista da análise prescritiva, então são modelos que sugerem uma determinada decisão. Pode ser de vários tipos, né? A gente pode usar programação linear, programação estocástica, programação dinâmica. Tem uma série de modelos que ajudam a tomar a decisão. Tem as heurísticas, que não garantem que você está na melhor decisão, mas garante uma boa decisão. E tem a simulação, que é aquela análise do tipo e se? E se eu fizer isso, o que acontece? Né? O gargalo vai para onde? Então, tem essa etapa de simulação. A última etapa é a etapa de apresentação dos resultados ou dos insights, né? O que a gente descobriu e como que aquilo vai ser usado pela empresa dali para frente. Pode ser só uma apresentação e essa apresentação vai orientar uma definição de uma nova política da empresa. Por exemplo, a partir de agora eu só vou focar as vendas num determinado grupo de clientes que tem essa e aquela característica. Mas pode ser também um desenvolvimento de uma ferramenta, que você vai sempre entrar dados lá, uma ferramenta analítica, que você entra com dados nessa ferramenta e ele roda esses algoritmos que já estão prontos lá. Então, a gente encapsula essa informação
ou esses algoritmos complexos, de maneira que um usuário possa usar esses algoritmos sem que ele precise entrar no detalhe ou na complexidade da sua operação. Ou a gente pode também criar sistemas de suporte à decisão. Esses sistemas de suporte à decisão, basicamente, eles são muito parecidos com as ferramentas analíticas, só que eles têm banco de dados, é uma ferramenta mais completa, né? Vamos falar assim. Então é isso, eu deixo meus dados aqui. Se você achou interessante esse tipo de assunto, quer aplicar na sua empresa, tem alguma dificuldade, alguma dúvida, por favor, entre em contato. Eu vou ter o maior prazer em responder, porque realmente eu acredito que o Brasil precisa melhorar a produtividade para melhorar a vida das pessoas, né? Então, essa é uma paixão, né? É o que me faz acordar cedo e dormir tarde todos os dias, para que a gente consiga melhorar a condição de vida do povo brasileiro. No mais é isso, obrigado.